Boa noite. Eu vim apresentar esse trabalho sobre a neuroarquitetura, que é basicamente a junção de neurociência, psicologia e arquitetura. De forma introdutória, eu levanto a questão de como ela surgiu. Tanto o conceito quanto a nomenclatura e os primeiros estudos eles foram criados pelo epidemiologista Jonas Salk, que foi também o criador da primeira vacina antipólio. O Salk, como morador da Itália, ele percebeu que toda vez que ele visitava a Basílica de São Francisco, ele se sentia mais criativo e inspirado. Tendo essa vivência, ele convidou o arquiteto Louis Kahn para que construísse a sede do instituto que ele fundou em 1962. A ideia inicial dele é que esse instituto fosse uma junção de arte e ciência, e que a funcionalidade e estética andassem juntas. O que ele disse foi que a ideia dele era fazer com que os cientistas tivessem a mesma inspiração e a forma de trabalhar que os artistas, e da forma como eles criam as suas obras. Porém, só em 2002, já depois da morte do Salk, que esse tema foi ganhar relevância. Mas ele foi realmente ser utilizado só depois de 2003. E quem foi responsável por isso, a fundação que foi responsável por isso, foi a Academy of Neuroscience for Architecture, também conhecida como ANFA. Passando agora para principais tópicos, a gente vai falar de teoria das formas, da teoria das cores, da prisão de Stormthrone na Dinamarca, que é para dar um exemplo de como essa parte arquitetônica mesmo do design ele implica no ambiente. Na teoria das formas, a ideia de Gestalt, que é justamente o significado de forma em alemão, ele é uma teoria que traz a ideia de que o nosso cérebro ele busca padrões para compreender um objeto ou significado que aquilo ele quer passar. Por exemplo, algo que está próximo, ou então algo que está passando por cima, a continuidade e a própria comparação. Como a imagem está mostrando ali em cima de Gestalt. Dando uns passos para trás e tentando entender isso de uma forma mais primordial, as formas elas evocam os sentimentos que são primais, inconscientes do ser humano. Nosso cérebro ele compara o que a gente enxerga com experiências reais. Por exemplo, o círculo com uma bola, algo maleável, algo transformável. O triângulo sendo algo mais pontudo, mais agressivo, como por exemplo uma faca afiada. E o quadrado como sendo uma estrutura sólida, defensiva, imutável. E isso na arquitetura ela se demonstra através da mensagem que você quer passar com o que você está construindo. Isso na arquitetura, o quadrado é como um sentimento de padronização, de linha de produção mesmo, escola, fábrica, quase que militarizado, bem rígido. O círculo como algo que abraça e no sentido de pertencimento mesmo. E caminhando junto com a teoria das formas vem a teoria das cores. É mais comum a gente observar isso e é mais claro e fácil de demonstrar através de filmes, cenas de filmes e fotografia, que quer transmitir algo, um sentimento justamente através da imagem. Agora como uma forma de exercício, sem um preconceito do que cada cor quer significar, só olhe para as cenas e tente dizer para você mesmo
o que isso te passa. Essas cenas eu tirei do filme Blade Runner. Esse é do segundo filme, mais novo. E junto com o primeiro é um dos meus filmes preferidos. Que junto com a estética cyberpunk e do livro Neuromancer, que foi basicamente o precursor dessa estética, foram as minhas principais inspirações para começar na arquitetura. Como um exemplo para tudo que foi dito antes, essa é a Stormthrone Prison. Ela foi considerada a prisão mais humana do mundo. A ideia dela, no seu projeto inicial, era transformar criminosos em bons vizinhos, criando uma rotina de responsabilidade e ensinando habilidades que criem a possibilidade de trabalho quando eles saírem. Claro que quando nós falamos da Dinamarca, isso é algo que se torna mais palpável e possível. Com uma casa toda equipada, com quartos separados, televisão, uma cozinha completa. Em um local como esse, a humanidade deles não é tirada. A ideia ali dentro é que os guardas e os detentos criem uma relação de confiança. Os guardas não usam armas e metade dos guardas são mulheres. Apesar de ser muito mais caro de poder bancar isso e se tornar algo viável, os dados são que 20% dos detentos cometem mais um crime depois de 2 anos, enquanto nos Estados Unidos é 60%. Por mais que isso levante questões de se é justo, é inegável que funciona, e os resultados têm sido até então positivos. Caso surja a curiosidade de saber mais sobre essa prisão, eu vou colocar um vídeo na descrição do portal de notícias Today, onde mostra o dia a dia e como funciona lá dentro. Obrigado pela atenção. Essa foi uma apresentação breve sobre neuroarquitetura, mas eu espero ter conseguido trazer nem que seja uma pequena reflexão sobre o que nos rodeia no dia a dia em relação às cidades. Muito obrigado. E aqui a seguir as referências.